Quando Mariana chegou atrasada para a entrevista dos sonhos, um homem arrogante roubou-lhe a última vaga de estacionamento. Eles discutiram como estranhos, cheios de raiva e orgulho. 10 minutos depois, ela entrou na sala e descobriu que ele era o CEO que iria decidir o seu futuro. O que ela fez depois chocou todos. Antes de começarmos, escreva nos comentários de que cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Boa sessão. A vaga perdida. A chuva caía fina sobre Lisboa, desenhando gotículas nas janelas do carro de Mariana. O relógio no painel piscava impiedoso. 8h47. Faltavam apenas 13 minutos para a entrevista mais importante da sua vida. Ela ajustou o espelho, respirou fundo e tentou disfarçar a ansiedade. Vai dar tempo, murmurou para si mesma. Acelerando pela rua estreita que levava ao edifício espelhado da empresa Santos Filhos Engenharia. Mas quando virou a esquina, percebeu o caos. O estacionamento estava lotado. Apenas uma vaga, bem na frente da entrada principal, restava livre. Uma nesga de salvação num mar de carros. O coração dela disparou. Mariana manobrou rápido, pronta para entrar de ré, quando um carro preto, luxuoso, silencioso, arrogante, entrou pela lateral e tomou a vaga sem hesitar. Ela engasgou com o próprio fôlego, buzinou 1, 2, 3 vezes. O homem saiu do carro ajustando o casaco, olhar calmo, como se nada tivesse acontecido. Desculpe, a vaga é minha, disse Mariana, saindo do carro, a voz tremendo entre raiva e nervosismo. Eu estava esperando para estacionar. Ele ergueu uma sobrancelha, observando-a de cima a baixo. Foi rápido demais. Menina, a vida é assim, respondeu, trancando o carro com um clique seco. Menina? Ela repetiu incrédula. Você acha bonito ser mal educado? O homem sorriu de canto. Acho eficiente. Chegue mais cedo da próxima vez. As palavras bateram nela como um tapa. O sangue subiu-lhe ao rosto. Arrogante! Gritou, mas ele já caminhava para o prédio, sem olhar para trás. Mariana ficou parada, encharcada, segurando a chave com força demais. Por um instante pensou em ir embora. Depois, respirou fundo, ajeitou o cabelo e conseguiu uma vaga improvisada no quarteirão seguinte. Correu pelo passeio, sentindo o salto bater contra o chão molhado. Dentro do edifício, o saguão era todo vidro, aço e silêncio. Funcionários de terno deslizavam pelos corredores, e o som do salto de Mariana parecia alto demais. Bom dia. Tenho entrevista para o cargo de analista de projetos, disse a recepcionista. A mulher olhou-a dos pés molhados ao rosto tenso, digitou algo e sorriu forçado. 7º andar, sala executiva B. Boa sorte. Mariana agradeceu e entrou no elevador. O espelho refletia seu nervosismo, a maquiagem borrada, a blusa úmida, os olhos marejados. Sentiu-se pequena. Concentra-te, sussurrou para si mesma. É só uma entrevista. Ao chegar ao 7º andar, foi recebida por uma assistente que a acompanhou até a sala. As portas se abriram silenciosas, e lá estava ele, o homem da vaga. O mesmo casaco, o mesmo olhar frio, agora sentado à cabeceira da mesa de reuniões de vidro. Um leve sorriso ergueu-lhe um dos cantos da boca. Mariana Lopes, certo? Disse ele, folheando algumas folhas. Sente-se, por favor. Ela obedeceu, engolindo seco. As mãos tremiam sobre o colo. Obrigada. Vejo aqui que trabalhou 3 anos na Costa Engenharia, começou ele, fingindo concentração nos papéis. Por que saiu? Fui dispensada após cortes de pessoal, respondeu, tentando manter a voz firme. Ele levantou os olhos. Ou porque discutiu com alguém importante? Perguntou, num tom levemente provocador. O coração dela parou por um segundo. Não foi o caso. Eu apenas fiz o meu trabalho. Acredito, respondeu ele, inclinando-se para a frente. Mas, sabe, atitude é importante numa empresa, especialmente quando se trabalha com egos maiores que o estacionamento lá fora. Mariana percebeu a provocação embutida e fintou o firme.
Concordo. O profissionalismo deve vir antes do ego. Um silêncio pesado se instalou. Os dois se encararam longamente, como dois gladiadores à espera do primeiro golpe. Ele foi o primeiro a desviar o olhar. Muito bem, disse, recostando-se na cadeira. Tenho o suficiente. Entraremos em contato. É só isso? Perguntou decepcionada. Por agora, sim. Ele sorriu outra vez. E da próxima vez, guarde a raiva para o trânsito, não para o estacionamento. Mariana levantou-se devagar. A próxima vez não vai acontecer. Saiu da sala sem esperar resposta. O corredor parecia mais escuro. O som dos saltos ecoava como aplausos irônicos. Quando chegou ao elevador, sentiu uma lágrima teimosa descer, mas limpou-a com raiva. Na portaria, o segurança abriu a porta. O vento frio bateu-lhe no rosto, lembrando-lhe de que ainda estava viva e furiosa. Lá fora, o carro preto ainda estava no estacionamento, cintilando sob a chuva. Mariana olhou para ele, cruzou os braços e sorriu amarga. Achas que ganhaste, não é? Murmurou. Vamos ver. Subiu no carro e ligou o motor. Enquanto as gotas deslizavam pelo para-brisa, ela sentiu uma estranha mistura de humilhação e curiosidade. Algo naquele homem falava com o lado mais teimoso e orgulhoso que ela tinha. Vencida, mas não derrotada. Ela pôs o cinto, olhou uma última vez para o edifício e saiu dali. O olhar dele, parado atrás da janela do 7º andar, a seguiu com um meio sorriso, frio, calculado, como se já planejasse o próximo movimento. O jogo entre os dois acabara de começar. O CEO da entrevista Mariana acordou cedo na manhã seguinte, com a cabeça ainda rodando pelas cenas do dia anterior. O som da chuva batendo contra a janela lembrava-lhe do estacionamento, do olhar arrogante, do tom provocante dele. Idiota, resmungou. Vestindo o roupão e servindo café. A televisão ligada falava de trânsito e aumento da temperatura, mas tudo parecia distante. O telefone vibrou. Um e-mail novo. Santos em Filhos Engenharia. Resultado da entrevista. Ela respirou fundo. Clicou. Parabéns, Mariana. Foi aprovada para a vaga de analista de projetos. Compareça amanhã para a assinatura do contrato. Ela ficou parada em choque. Isto é sério? Sussurrou para o vazio da cozinha. Ficou entre rir e chorar. Aquele homem, aquele CEO arrogante contratara-a? Ou havia outra decisão, vinda do departamento de RH? De qualquer forma, não havia tempo a perder. Passou o resto do dia preparando documentos, escolhendo uma roupa discreta e repetindo mentalmente o que diria se o voltasse a ver. Que manteria distância, que seria profissional, que não deixaria que ele lhe tirasse o equilíbrio outra vez. Na manhã seguinte, o edifício espelhado parecia menos ameaçador. A recepcionista reconheceu-a e encaminhou-a novamente ao 7º andar. Só de entrar no elevador, o estômago apertou. Lá estavam as mesmas paredes frias, o mesmo cheiro de café caro e perfume masculino. Quando as portas se abriram, Miguel Santos a esperava, de braços cruzados, encostado à parede. Veio mesmo, comentou sem sorrir. Achei que fosse uma piada, respondeu ela, firme, colocando a pasta sobre o braço. Não costumo brincar com contratações, disse ele. Se está aqui, é porque foi a melhor concorrente. Ela o fitou desconfiada, ou a mais divertida de ver nervosa. Miguel desviou o olhar, mas o canto da boca denunciou um quase sorriso. A empresa precisa de pessoas intensas. Só não as que confundem emoção com imprudência. Pode deixar, disse Mariana. A partir de agora, só profissionalismo. Espero isso, respondeu ele, abrindo a porta do seu gabinete. Precisamos alinhar o seu novo projeto. A sala era enorme, dominada por janelas com vista para o Tejo. No centro, uma mesa longa, coberta de pastas e documentos. Ele gesticulou para que ela se sentasse. Este é o edifício Nova Aurora. O prazo é apertado e o cliente exigente. Passou-lhe um dossiê. Quero ver como lida com pressão. Eu costumo lidar bem, disse ela, folheando os papéis. Desde que me deem espaço para trabalhar.
Espaço? Miguel se aproximou, parando atrás da cadeira dela. Vai descobrir que nesta empresa ninguém tem muito espaço. Mariana sentiu o calor da presença dele atrás de si. O perfume amadeirado, a sombra refletida no tampo da mesa de vidro. É um desafio, então. É um teste, respondeu ele, inclinando-se. E eu gosto de ver quem aguenta. Ela virou-se de repente, o encarando. E se eu aguentar? Miguel sorriu, sem aviso. Aí eu teria que repensar algumas coisas. O silêncio alongou-se entre os dois. Ele deu um passo para trás, retomando o tom sério. Tem reunião de integração às 11. Acompanhe a engenheira Joana no terceiro andar. Ela vai mostrar as diretrizes. Mariana assentiu, levantando-se. Ao sair, cruzou olhares com ele outra vez. Um olhar rápido, mas intenso. O resto da manhã foi uma maratona de apresentações, planilhas e explicações técnicas. Joana era simpática, mas falava rápido, e Mariana anotava tudo com zelo. Tentava se concentrar no trabalho, mas a imagem do CEO não saía da cabeça. Na pausa do almoço, desceu ao refeitório moderno da empresa, serviu café e procurou uma mesa vazia. Ao fundo, vozes cochichavam. Dizem que o senhor Miguel entrevistou pessoalmente aquela nova analista. Coitada, ele nunca faz isso. Quando se interessa por alguém, é complicado. Mariana virou-se discretamente. Estavam falando dela. Fingiu indiferença, mas o coração acelerou. Ele não se interessa por mim, murmurou baixinho. Só quer testar limites. Depois do almoço, voltou à mesa com determinação. Entregou um esboço do projeto a Joana no final do expediente. Quando achou que finalmente poderia respirar, recebeu uma mensagem no e-mail interno. D. Miguel Santos. Assunto: relatório preliminar, revisão imediata. Mensagem: preciso falar consigo antes que vá embora. Ela olhou o relógio. 18h45. Engoliu o nervosismo e subiu de volta ao 7º andar. Miguel estava à janela, observando a cidade iluminada. Sem se virar, disse: já li o relatório. Há bons pontos, mas é curioso como você pensa diferente. É positivo ou negativo? Perguntou ela. Depende. Gosto de quem enfrenta padrões, respondeu, agora olhando-a. Mas se desafiar tudo, o sistema engole você. Ela cruzou os braços. E o senhor prefere empregados que não questionam. Prefiro pessoas que questionam com inteligência, disse Miguel, aproximando-se novamente. E até agora tem feito isso. A respiração dela ficou curta. O ar ficou denso, carregado de algo que não era só tensão profissional. Se eu não soubesse que é meu chefe, acharia que está a flertar, disse ela, encarando-o. Ele deu um leve sorriso, abaixando o tom. Talvez só esteja curioso. Então controle a curiosidade, respondeu, recolhendo o relatório. Tenho trabalho a fazer. Saiu antes que ele respondesse. Ao passar pelo corredor, o reflexo no vidro mostrou Miguel ainda parado na janela, observando-a com expressão indecifrável. No elevador, Mariana respirou fundo. O coração batia rápido, as mãos ainda trêmulas. Lá fora, o vento da noite carregava o cheiro da chuva. Ela olhou para o mesmo estacionamento do primeiro dia e lembrou-se do momento em que tudo começou. Sabia que aquele homem era perigoso, mas não por poder destruí-la profissionalmente, e sim porque já começava a despertar algo que ela não queria sentir de novo. O jogo seguia aberto, e Mariana prometeu a si mesma que desta vez não seria ela a perder o controle. Um convite inesperado. Script. As horas na semana seguinte passaram como um turbilhão. Mariana mergulhava no trabalho com a obstinação de quem tenta esquecer o que sente. Cada relatório, cada planilha era uma tentativa de controlar a própria mente. Miguel aparecia nos corredores às vezes, acompanhando clientes, dando ordens, cumprimentando com um aceno seco. Mas cada olhar cruzado entre os dois era um campo minado. Ela percebia o murmúrio das outras funcionárias, os cochichos disfarçados quando ele passava.
Em pouco tempo, todos sabiam que o CEO tinha entrevistado pessoalmente a nova analista, e num escritório como aquele, os rumores se espalhavam mais rápido do que relatórios. Na manhã de quarta-feira, Mariana foi chamada à sala da diretora de projetos, Dona Helena. Mariana, bom trabalho com o Nova Aurora, disse a mulher, folheando os papéis com atenção. O senhor Miguel elogiou o detalhe das fundações. O coração de Mariana bateu mais forte sem querer. Ele comentou comigo? Pediu para que você o encontrasse hoje à tarde na sala dele. Parece que quer discutir algo sobre o projeto. Mariana engoliu em seco. Agradeceu e saiu, mas as mãos tremiam. Desde aquele confronto inicial, não tinham falado a sós. O dia arrastou-se. Quando o relógio marcou 16 horas, subiu ao 7º andar. A luz do fim da tarde entrava pelas janelas amplas. Miguel estava de pé, camisa branca ligeiramente dobrada nas mangas, observando os prédios lá fora. Pediu para eu vir, senhor Miguel, disse ela hesitante. Ele virou-se, um leve sorriso no rosto. Pedi sim. Fez sinal para ela entrar. Feche a porta, por favor. Ela obedeceu, sentindo o peso daquela privacidade. Sente-se, disse ele, sentando-se na beira da mesa. Queria falar consigo sobre a próxima etapa do Nova Aurora e sobre outra coisa. Mariana ajeitou a postura, tentando manter a voz calma. Claro. Miguel abriu uma pasta. Vamos ter um jantar com representantes do grupo espanhol que está interessado em cofinanciar a obra. Preciso que alguém apresente a parte técnica. E eu quero que seja você. Ela piscou, surpresa. Eu? Mas sou nova aqui. Pensei que escolhesse alguém mais experiente. Justamente por isso, respondeu ele com um olhar firme. Quero ver como se comporta fora do ambiente da empresa. Ela sentiu o tom duplo da frase e desviou o olhar. Está bem. Onde será? Restaurante Solar do Tejo. Amanhã às 20 horas. Entregou-lhe um cartão. Vista-se para impressionar, mas nada exagerado. Mariana assentiu, tentando esconder o nervosismo. Pode deixar. Quando saiu da sala, o passo estava incerto, a cabeça cheia de perguntas. O convite parecia profissional, mas havia algo nas entrelinhas, algo naquela voz dele que não deixava claro até onde o interesse ia. Na manhã seguinte, ela mal conseguiu se concentrar. Revisou 1000 vezes as anotações, releu o relatório, ensaiou frases em frente ao espelho. Ao voltar para casa, ficou longos minutos em frente ao armário. Acabou escolhendo um vestido azul escuro, simples e elegante. No espelho, ajeitou o cabelo, passou um batom discreto e riu nervosa. É só jantar de trabalho, só isso. O restaurante era um dos mais requintados da cidade. Quando chegou, Miguel já estava lá, esperando junto à mesa. Traje social, barba levemente crescida, olhar atento. Chegou pontualmente, disse ele, levantando-se. Gosto disso. Tento aprender com os erros, respondeu ela. Ele sorriu de leve. Hoje não há estacionamento para disputar, pode relaxar. A provocação arrancou-lhe um sorriso involuntário. Ela sentou-se e logo chegaram 2 executivos espanhóis falantes e bem-humorados. A conversa começou presa aos números, às etapas da obra, ao cronograma. Mariana, inicialmente tímida, começou a ganhar confiança. Expôs ideias, respondeu perguntas, corrigiu dados com precisão. Miguel observava satisfeito. De tempos em tempos, servia-lhe vinho, interrompendo para elogiar com ironia suave. Quando os espanhóis se despediram, deixando elogios e promessas de parceria, restaram apenas os dois à mesa. A música ambiente suavizava o silêncio. Foi brilhante, disse Miguel. Falou como alguém que já está nesta empresa há anos. Obrigada. Mariana tomou um gole do vinho. Então era realmente só um jantar de trabalho? Ele riu baixo, erguendo ligeiramente as sobrancelhas. Tinha segundas intenções, acha? Pareceu-me possível. Miguel inclinou-se, apoiando os cotovelos na mesa. E se tivesse? Ela encarou-o, o coração batendo descompassado. Então eu teria de sair agora. Mesmo que não quisesse?
As palavras ficaram suspensas entre eles. O ar parecia mais quente e o tempo mais lento. Mariana desviou o olhar, respirando fundo. Eu não misturo trabalho com isso. Isso? Repetiu ele divertido. Chame de vida pessoal. Chame de limites. Ela deixou a taça sobre a mesa, forçando um meio sorriso. Obrigada pelo jantar. Miguel observou-a levantar-se sem tentar impedi-la. Mariana, disse ele, antes que ela desse o primeiro passo. Há pessoas que se escondem atrás de limites e outras que usam limites para se protegerem de si mesmas. Ela olhou, firme, mas sem resposta. Boa noite, Sr. Miguel. Saiu do restaurante sem olhar para trás. Lá fora, o ar frio de Lisboa bateu-lhe no rosto e só então percebeu que estava tremendo. Não de medo, mas de raiva, de confusão, de algo que começava a ser perigoso demais. Dentro do restaurante, Miguel continuou sentado, girando lentamente a taça de vinho. Um leve sorriso lhe cruzou os lábios. Aquela mulher o provocava mais do que qualquer desafio empresarial. E ele, que sempre controlou tudo e todos, começava a perder o controle. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia, ambos sabiam, embora não admitissem, que algo entre eles havia mudado irreversivelmente. Entre olhares e silêncios. Os dias seguintes correram num ritmo estranho, nem lentos, nem rápidos, mas carregados. O jantar deixara rastros invisíveis. Mariana tentava fingir normalidade, mas cada vez que cruzava Miguel pelos corredores, o corpo reagia antes da mente. Um olhar rápido, um toque de voz mais baixo, uma tensão que ninguém além dos dois parecia sentir. Na segunda-feira, ele chamou uma reunião geral de equipe. O assunto era o andamento do projeto Nova Aurora. Mariana sentou-se ao fundo, fingindo foco enquanto ele falava sobre prazos e metas. Parecia o CEO distante de sempre, impassível. Até que, sem aviso, ele olhou direto para ela. Mariana, quer explicar à equipe o plano para a fundação estrutural que apresentou na semana passada? Perguntou, num tom neutro. Ela se endireitou na cadeira, o coração acelerado. Claro. Levantou-se, projetando as plantas no ecrã. A minha proposta envolve a troca do sistema de estacas por microestacas, reduzindo o impacto nas zonas vizinhas. Enquanto falava, Miguel mantinha os olhos nela, não num tom de hierarquia, mas de interesse. A cada frase, a cada gesto, ele parecia medir mais do que argumentos. Observava quem ela era quando esquecia que estava a ser observada. Quando terminou, ele disse apenas: Perfeito. Continue assim. As palavras foram simples, mas o olhar demorou mais um segundo do que o necessário. Foi o suficiente para que os murmúrios discretos se espalhassem pela sala. Após a reunião, Mariana recolheu os papéis rapidamente. Sentiu o olhar de colegas sobre si, mas fingiu não notar. Quando estava prestes a sair, Miguel aproximou-se. Bom trabalho, disse baixo. Obrigada. Preciso que passe no meu gabinete mais tarde. Ela apenas assentiu e foi embora, tentando não questionar o motivo. À tarde, o escritório inteiro parecia observá-la sem disfarces. Silvia, a engenheira mais velha da equipa, aproximou-se com um sorriso carregado de malícia. O Sr. Miguel pediu-te de novo? Que privilégio, hã? Mariana fingiu indiferença. Trabalho extra, só isso. Pois claro, respondeu Silvia, rodando o café na chávena. Ele nunca foi de misturar as coisas, mas nunca digas nunca. Mariana ficou calada. As palavras da colega lhe ecoaram até o fim do expediente. Quando o relógio marcou 6:30, ela subiu ao 7º andar. O mesmo corredor elegante, o mesmo perfume dele no ar. Bateu à porta e ouviu um entra. Miguel estava de pé, mexendo em maquetes na mesa. Queria mostrar-lhe algo. Ele apontou para o modelo reduzido do edifício. Veja como a iluminação natural foi calculada. Mariana inclinou-se sobre o modelo, analisando com cuidado. Ele aproximou-se por trás. O braço dele passou perto do seu ombro enquanto apontava. Nenhum deles se moveu. O projeto vive de detalhes, disse ele à voz baixa.
como as relações. Se algo sai do alinhamento, tudo desaba. Ela sentiu o calor dele perto, o coração disparado. Está a falar de arquitetura ou de mim? Talvez dos dois. Ele recuou um passo, respirando fundo. A propósito, estão a comentar por aí que há algo entre nós. A frase pegou-a de surpresa. Eu também ouvi. E isso precisa acabar. Miguel assentiu lentamente. Concordo, mas não sei se consigo. Isso não é engraçado. Ela deu um passo atrás. Eu preciso do meu emprego. E o senhor tem uma reputação a manter. Mariana, disse ele com voz tensa, eu não planeei nada disto, só estou a dizer que, quando a vejo, esqueço por que não devia olhar. Ela engoliu em seco. Por um momento inteiro as palavras ficaram presas. Então pare de olhar, disse finalmente, virando-se para sair. Ele segurou-lhe o pulso. Não com força, mas com urgência. Não era minha intenção, disse. Só não queria que me odiasse. Ela sentiu o toque dele, quente, firme, e o tempo pareceu suspender-se. Não o odeio, respondeu quase num sussurro. Só não quero sentir o que estou a sentir. O olhar de Miguel suavizou, soltou lentamente o pulso dela. Vá descansar. Amanhã teremos um dia pesado. Mariana saiu, ainda sentindo a pele onde ele a tocara. O elevador parecia lento demais, o coração rápido demais. Na rua, o vento da noite a despertou. Caminhou até o carro, olhando para as luzes da cidade refletidas no Tejo. Perguntou-se quanto tempo conseguiria manter os sentimentos guardados. Naquela noite, sonhou com o toque dele. No sonho, ele dizia seu nome e a olhava como se nada mais existisse. Acordou com o coração acelerado e a certeza de que estava presa, não a um emprego, mas ao início de algo que podia destruir os dois. Na manhã seguinte, fingiu que nada acontecera. Entrou no escritório antes das 8, mergulhou nos relatórios e evitou cruzar o olhar com Miguel durante todo o dia. Mas à tarde, durante outra reunião, ele passou por trás da cadeira dela e sussurrou imperceptivelmente. Está tão distante hoje. Ela fingiu escrever, tentando disfarçar a emoção. Apenas focada. Quando a reunião terminou, Miguel saiu primeiro. No vidro da porta, o reflexo dele mostrou um pequeno sorriso. Ela percebeu que o silêncio entre eles já dizia mais do que qualquer palavra. E dali em diante, cada olhar seria uma confissão. Noite de tempestade. A quinta-feira começou com um céu estranho sobre Lisboa. As nuvens formavam um manto denso, pesado, como se pressentissem que algo estava prestes a acontecer. Mariana chegou cedo ao escritório, determinada a manter as emoções sob controle. Evitar Miguel era o plano. Trabalhar até o corpo cansar, a estratégia. Mas o destino, como quase sempre, tinha outros planos. Ao meio-dia, a chuva começou. Primeiro tímida, depois violenta, com trovões que faziam vibrar as janelas. A equipe apressou-se para reorganizar o cronograma e Miguel manteve todos concentrados numa reunião longa e tensa. O som da tempestade lá fora misturava-se ao barulho das teclas e às vozes nervosas. Quando finalmente todos foram dispensados, já eram quase 9 da noite. O tempo piorara. O vento gritava nas esquinas e raios cortavam o céu. Mariana empacotava os documentos quando notou que a energia piscava. Foi quando ouviu o som da voz dele, do lado oposto da sala. Ainda aqui? Ela ergueu o olhar. Miguel estava apoiado na moldura da porta, sem o paletó, a camisa parcialmente aberta no colarinho. Um fio de luz de emergência iluminava o rosto dele, metade sombra, metade brilho. Estava a terminar o relatório do Nova Aurora, respondeu ela controlada. Não gosto de deixar nada por fazer. Nem eu, murmurou ele entrando lentamente. Mas hoje parece que o universo decidiu parar. Um novo trovão fez tremer as janelas. As luzes se apagaram por completo. Ficaram apenas com a penumbra avermelhada do gerador. Excelente, ironizou Mariana. Agora nem elevador tenho. Há velas na copa. Miguel caminhou até lá. Pegou uma caixa e voltou com 2 faíscas acesas.
O rosto dele iluminou-se por instantes, o olhar preso nela. Assustou-se? Não. Ela riu, nervosa. Já sobrevivia a coisas piores. Aposto que sim. Ele colocou as velas sobre a mesa. Mas não sei se já sobreviveu a ficar sozinha comigo num prédio vazio. Isso foi uma piada ou um aviso? Perguntou, cruzando os braços. Miguel aproximou-se, parando diante dela. Depende de quanto quer que seja. O silêncio que se seguiu era denso. Lá fora, o som do vento e dentro, os batimentos dela ecoando. Mariana virou-se, tentando escapar ao magnetismo daquele olhar. Talvez seja melhor esperar a tempestade passar cada um na sua sala. Pode tentar, disse ele, dando um passo mais perto. Mas por que fugir do que está aí, mesmo quando finge que não sente? Ela suspirou exasperada. Miguel, isto não pode. Você é meu chefe. E o problema é esse? Perguntou baixo, quase sussurrando. Ou o problema é que quer tanto quanto eu? Ela fechou os olhos, respirando fundo. Queria responder, queria negar, mas quando abriu os olhos ele já estava mais próximo. A luz tremulante projetava sombras nos rostos deles. Por um segundo, tudo o que existia era o som da chuva e a respiração entrecortada dos dois. Miguel ergueu a mão devagar, como quem teme assustar, e tocou-lhe o rosto. Um toque leve, quase reverente. Digo-lhe a verdade, murmurou. Nenhuma mulher me desarmou deste jeito antes. Mariana desviou o olhar, mas não recuou. E o que vai fazer com isso? Algo que devia ter evitado, respondeu ele. E antes que ela pudesse reagir, ele a beijou. O primeiro toque foi hesitante, como se pedisse permissão. Depois, firme, intenso, com a força contida de semanas reprimidas. Mariana esqueceu as regras, o escritório, a ética. O mundo reduziu-se a 2 corpos e uma tempestade aplaudindo lá fora. Ela o empurrou levemente, sem convicção. Isto é um erro, murmurou, a voz rouca. Talvez, respondeu ele, aproximando a testa da dela. Mas ninguém vai saber. É nisso que acredita? Que pode controlar tudo, até o inevitável? Miguel não respondeu. Apenas olhou longamente as gotas de chuva do lado de fora refletidas nos olhos escuros dele. Não quero controlar, disse por fim. Quero sentir. Ela recuou meio passo. E quando alguém descobrir? Eles não precisam saber, insistiu. Mas eu sei, respondeu ela, o tom firme. E isso já é o suficiente para me deixar em pedaços. O gerador piscou uma última vez e apagou totalmente. Tudo mergulhou na escuridão. Eles ficaram em silêncio, apenas respirando, até o som da chuva começar a diminuir. Passaram-se minutos, talvez horas. Quando as luzes voltaram, Mariana já estava afastada, perto da janela, observando o reflexo das sirenes de rua. Miguel ajeitou o colarinho, com o semblante confuso. Não devia ter feito isto. Não, concordou ela, mas também não devia ter mentido quando disse que nada sentia. A frase caiu entre os dois como um trovão tardio. Ele tentou aproximar-se mais uma vez, mas ela levantou a mão pedindo distância. Amanhã será outro dia. Finja que não aconteceu. Miguel hesitou. Tenso, mas assentiu. Se é isso que quer. Ela pegou a mala e foi em direção à porta. Antes de sair, olhou por um último instante para ele. O homem que por uma hora fizera tudo parar. Boa noite, Sr. Miguel. Saiu sem olhar para trás. Miguel permaneceu imóvel, escutando o eco dos passos dela desaparecer no corredor. Lá fora, a tempestade cessava. Mas dentro dele, sabia, o vendaval estava só a começar. A linha quebrada. Na manhã seguinte, o sol atravessava as janelas de Lisboa como se nada tivesse acontecido. Mas para Mariana, tudo parecia diferente. Dormira pouco. O beijo ainda queimava na memória e a consciência pesava no peito. O rosto refletido no espelho mostrava olheiras e um olhar inquieto.
Vestiu-se com calma, arrumou o cabelo e disse em voz baixa: Hoje começa de novo, como se nada tivesse acontecido. Ao chegar a Santos e Filhos, a rotina fria do escritório parecia a mesma, mas dentro dela o equilíbrio oscilava. Cada passo era um lembrete de que agora havia algo secreto, algo perigoso entre aqueles corredores frios. As horas passaram devagar. Miguel não apareceu durante toda a manhã. Reuniões, telefonemas e relatórios preencheram o tempo, até que Joana, a engenheira do mesmo setor, apareceu em sua mesa com um sorriso insinuante. Ouvi dizer que o CEO ficou aqui até tarde ontem. E tu também, não? Mariana gelou por dentro. Estávamos terminando o relatório. A luz caiu. Joana arqueou a sobrancelha. Claro. Só espero que o relatório tenha sido mesmo o único foco. Mariana respirou fundo, evitou discussão e voltou a digitar. Mas a tensão pairava. Sabia que bastava um rumor maldoso para tudo desabar. No almoço, tentou relaxar numa mesa afastada do refeitório. Estava distraída, mexendo no prato, quando Miguel cruzou o salão. Sem terno, com as mangas dobradas, parecia o mesmo homem da noite anterior, mas com o olhar distante, quase frio. Ele passou por ela sem dizer palavra, apenas um aceno mínimo de cabeça. Doía mais assim, o silêncio educado, a distância repentina. À tarde, o clima entre eles tornou-se ainda mais pesado. Reuniram-se para apresentar o progresso do projeto a uma comissão. Mariana falaria primeiro. Manteve o tom firme, os gestos controlados. Evitava olhar diretamente para Miguel, mas podia sentir a presença dele como se o corpo memorizasse o espaço que os separava. Quando terminou a explanação, ouviu aplausos contidos. Um dos diretores elogiou a clareza técnica e comentou: O senhor Miguel disse que era a melhor da sua equipe. E estava certo. Ela congelou. Não sabia o que a incomodava mais, o elogio indireto ou a forma como todos a olhavam após ouvi-lo. Miguel manteve-se sereno, anotando algo no tablet. Depois da reunião, ao sair da sala, sentiu alguém puxar levemente o braço. Era ele. Preciso falar consigo. Ela hesitou, olhando em volta. Corredores, colegas, olhares curiosos. Agora não. É importante, insistiu ele sussurrando. Sala de maquetes. 10 minutos depois, estavam lá dentro, sozinhos. A luz do fim da tarde desenhava tons dourados nas plantas e modelos. Alguém comentou sobre ontem? Perguntou Miguel tenso. Mariana olhou nos olhos dele. Já começaram a comentar. Joana insinuou coisas. E se continuar, toda a empresa vai saber. Ele passou a mão pelos cabelos, inquieto. Vou resolver isso. Não pode resolver tudo, Miguel. O tom dela era frio agora. Não é uma equação. Não é algo que se apaga. Ele a encarou, mais humano do que nunca. Eu não devia ter deixado que acontecesse. Ela soltou uma risada amarga. Devia? Eu tentei impedir, lembra-se? Foi você quem me beijou. O silêncio encheu a sala. Os dois respiravam rápido, e cada palavra parecia lançar faíscas. Eu não quero prejudicá-la, Mariana. Então não prejudique, disse. Finja que nada aconteceu. Ele se aproximou, abaixando o tom da voz. Fingir é o que tenho feito desde o dia em que a vi no estacionamento. Isso não é justo. Ela recuou. Nem comigo, nem consigo. Miguel parou, olhos presos aos dela. Já tentei afastar-me. Já tentei esquecê-la. Mas há algo que não devia existir, completou ela. Um telefone tocou no corredor e quebrou o feitiço do momento. Mariana recolheu a pasta e virou-se para sair. Já chega, preciso trabalhar. Quando passou por ele, Miguel tocou-lhe de leve o braço. Só me diga uma coisa, sente o mesmo? Ela ficou imóvel por um instante. Sinto, admitiu, quase num sussurro. E é exatamente por isso que preciso manter distância. Saiu, sem olhar para trás.
Nos dias seguintes, o que antes era tensão silenciosa virou clima frio. Miguel manteve o mesmo profissionalismo impecável, mas as mensagens entre os dois desapareceram. As reuniões eram curtas, as conversas técnicas. Mesmo assim, os olhares continuavam. Até que na sexta-feira, ao final do expediente, Mariana recebeu um e-mail da direção. Aviso de conduta, reunião marcada segunda-feira. O coração disparou. Correu até a assistente da diretoria, implorando por uma explicação. Fizeram uma denúncia, revelou a mulher discretamente. Dizem que está a ter um envolvimento com o Sr. Miguel. O chão pareceu fugir debaixo dos pés. Isso é mentira. Fale direto com ele, sugeriu a assistente. Antes que se agrave. Mariana subiu ao 7º andar, sem respirar direito. Encontrou Miguel à janela, observando a noite cair sobre a cidade. Fui chamada pela direção, disse, segurando as lágrimas. Sabem de nós? Miguel virou-se pálido. Eu imaginava que alguém falaria. E o que vai fazer? Ela se aproximou. Vai negar? Vou proteger-te. Protegendo-me com uma mentira? Com o meu silêncio, respondeu ele. Se disserem algo, assumo que foi invenção. Ela olhou-o com tristeza. O seu silêncio pode salvar a carreira, mas vai destruir o pouco que restou entre nós. Ele deu um passo à frente, mas ela recuou. Não toque em mim agora. Miguel respirou fundo, impotente. Prometo resolver isto, Mariana. Ela o olhou longamente, olhos marejados. Às vezes, resolver é parar de lutar. Saiu da sala devagar, sentindo o nó no peito apertar. No corredor, um trovão distante ecoou como presságio. Miguel ficou sozinho, olhando o reflexo dela desaparecer pelo vidro. Pela primeira vez, sentiu medo. Não de perder o cargo, mas de perder a única pessoa que o fazia sentir-se vivo. E sem perceber, os dois já estavam num ponto de ruptura. Uma linha quebrada. A queda. A segunda-feira amanheceu cinzenta, abafada, e parecia refletir o que Mariana sentia no peito. Não dormira. Passara a noite ensaiando respostas para a reunião com o comitê executivo, o coração oscilando entre raiva e medo. O boato espalhara-se como fogo seco. O CEO e a nova analista. As vozes sussurravam nos corredores, acompanhadas de olhares disfarçados. Quando chegou à empresa, o ar parecia diferente. O usual cumprimento da recepção transformou-se em um silêncio breve e constrangido. Subiu ao 7º andar com passos duros, cada um pesando toneladas. Na sala principal, 3 diretores já a esperavam. Do outro lado da mesa, Miguel. Ele estava de terno escuro, impecável, mas o rosto denunciava noites sem descanso. Sente-se, Mariana, disse o diretor-geral de operações. Recebemos uma denúncia anônima sobre um possível envolvimento pessoal entre vocês dois. Ela ficou imóvel. Miguel encarava o tampo da mesa, mãos entrelaçadas. É mentira, respondeu ela seca. Nunca houve nada. O diretor soltou um leve suspiro. As circunstâncias indicam o contrário. Foram vistas saindo juntos. E há gravações das câmeras do estacionamento na noite da tempestade. Mariana sentiu-se gelar. Nós apenas trabalhávamos, Miguel interveio. Responsabilidade minha. Fui eu quem a manteve no escritório para revisar o projeto. Mesmo após o expediente? Questionou outro diretor. E o jantar profissional a 2? Mariana preferiu o silêncio. Miguel respondeu com calma controlada. Escolhi alguém de confiança para representar a empresa. Se isso se tornou alvo de fofoca, é um reflexo da cultura interna, não de má conduta. O tom dele impressionou os presentes, mas ela notava o peito dele subindo e descendo rápido, como se lutasse para não explodir. A reunião terminou com uma nota fria. O caso será reavaliado. Quando saíram, Miguel tentou alcançá-la no corredor. Espere. Ela virou-se. Não devia ter me defendido. Só piora as suspeitas. Eu apenas disse a verdade. A verdade é que me beijou, Miguel, sussurrou ela.
E agora ambos vamos pagar por isso. Ele baixou o olhar, a mandíbula contraída. Deixe-me lidar com isto. Não pode lidar com o que sente e muito menos com a empresa. Os olhos dela marejaram. É o fim. Saiu, deixando-o sozinho no corredor silencioso. Horas depois, um e-mail circulou entre os departamentos. Comunicado interno. Reestruturação de equipe do projeto Nova Aurora. Mariana foi removida do cargo principal. Passaria a revisar relatórios sob supervisão de Joana, a mesma colega que espalhara os primeiros rumores. Quando recebeu a notícia, o corpo reagiu antes da mente. As mãos tremiam. A visão turvou. Pegou os documentos e foi ao banheiro. Lá dentro, trancou-se num cubículo e chorou. Chorou pela injustiça, pela raiva e por ter deixado o coração falar mais alto. À noite, o escritório esvaziou-se. Ela saiu por último. A chuva caía outra vez, fina, persistente. Ao descer as escadas, encontrou Miguel à porta. "Mariana", disse ele, a voz cansada. "Isto saiu do meu controle. O conselho quer a sua demissão." Ela parou. Um silêncio longo se estendeu. "Então é isso. Eu perco o emprego e você continua CEO." "Não foi isso que pedi. Vou renunciar se for preciso." "Não ouse", interrompeu. "Se sair, vão saber que é verdade." "Mas é verdade", respondeu ele, num sopro quase inaudível. "Eu gosto de si." Ela deu uma risada triste. "Não confunda a culpa com amor." Miguel a encarou, ferido. "Não estou confuso, estou perdido. É diferente." "Pois eu não posso me permitir isso." Ela segurou a mala contra o peito. "A minha reputação não é tão valiosa quanto a sua, mas é tudo o que tenho." O som distante de um raio ecoou. O vento passou frio entre eles. Por um momento, Miguel pensou em abraçá-la, pedir que fugissem daquela realidade cruel. Mas ela deu meio passo para trás, olhos cheios de mágoa. "Acabou." "Mariana." Ele tentou. "Não diga mais nada." A voz dela quebrou. "Já dói o suficiente." Saiu apressada, sem olhar para trás. Miguel ficou ali, imóvel na entrada do edifício. Os pingos da chuva escorriam como punição lenta. Dentro dele, uma espécie de desespero silencioso crescia. Nos dias seguintes, Mariana não voltou. Pediu licença médica. O escritório mergulhou num murmúrio incômodo. Ninguém sabia detalhes, mas todos sentiam o peso do escândalo. Miguel começou a errar em pequenas coisas. Reuniões adiadas, decisões apressadas. A imprensa especializada notou. "CEO em colapso", diziam manchetes curiosas. Uma semana depois, o comitê financeiro convocou-o para uma reunião urgente. Conduta imprópria. Perda de confiança. Essas foram as palavras do presidente do conselho. Miguel ouviu calado, sem defesa. Quando lhe entregaram a carta de afastamento provisório, apenas assentiu. "Entendo." Saiu do prédio como um fantasma. Naquela mesma noite, estacionou o carro num miradouro sobre o Tejo. De longe, via as luzes da cidade refletindo na água escura. Puxou o telefone e escreveu uma mensagem. Não queria arruinar a sua vida. Só queria que me visse como eu a vejo. Inteira, forte, impossível de esquecer. Não enviou. Apagou. Lágrimas silenciosas caíram. Miguel Santos, o homem que controlava impérios e projetos bilionários, não conseguia controlar o próprio coração. Do outro lado da cidade, Mariana enrolava-se no casaco tentando dormir entre papéis amassados e recordações partidas. A cada vez que fechava os olhos, sentia o toque dele e o eco da sua voz. Ambos sabiam. Tinham caído, e depois dessa queda, nada mais seria igual. E silêncio depois do caos. O silêncio tinha um som próprio.
Era o barulho do despertador que ela deixava tocar até parar, o eco vazio do apartamento, o rumor longínquo dos elétricos na rua. Mariana estava de volta ao ponto zero, sem emprego, sem respostas, sem vontade. Fazia 2 semanas desde a reunião final com a direção da Santos em Filhos. Tinham-lhe agradecido pelos serviços prestados e oferecido um acordo de silêncio. Aceitou. Não suportaria ver a própria história transformada em fofoca de corredor. Os dias seguintes eram todos iguais. Acordava tarde, fazia café, abria o laptop e fechava-o sem tocar em nada. As mensagens acumulavam-se. Amigas perguntando se estava bem, convites recusados. Até os pais em Braga notaram algo errado. Precisava de descansar, mentiu ao telefone. Só uns dias, mas o descanso era só uma forma elegante de dizer desânimo. Às vezes, o nome dele surgia nas manchetes dos jornais econômicos. Miguel Santos afastado por decisão do conselho. CEO reconhecido acusado de má conduta interna. Ela lia, coração preso entre culpa e saudade. Apagava as notificações como quem tenta apagar vestígios da própria sombra. Numa tarde de chuva, decidiu sair. Caminhou pelas ruas estreitas de Alfama, o cachecol cobrindo o rosto. Entrou num café pequeno e sentou-se perto da janela, observando os guarda-chuvas coloridos lá fora. Tirou o telefone do bolso e escreveu uma mensagem curta. Está bem? Demorou alguns minutos olhando para aquela pergunta simples. Depois bloqueou o ecrã e guardou o aparelho. Não enviou. No mesmo instante, em outra parte da cidade, Miguel estava em casa, ou no que restava dela. A cobertura luxuosa parecia enorme demais sem o ritmo frenético do trabalho. Pilhas de documentos no chão, e-mails ignorados, chamadas perdidas. Desde o afastamento, vivia numa espécie de suspensão. Em frente à janela, olhava Lisboa lá embaixo, as luzes tremendo sob a garoa. Pensava nela. Pensava nas palavras ditas e nas que nunca teve coragem de dizer. Sobre a mesa, a carta de afastamento definitivo esperava a sua assinatura. Ele passou os olhos pelo texto, mas não moveu a caneta. O telefone vibrou. Por um segundo, o coração acelerou. Esperava o nome dela, mas era apenas uma notificação automática. A sua agenda está vazia esta semana. Ele soltou um riso seco. Nunca a frase pareceu tão verdadeira. Nos dias seguintes, tentou encontrar sentido nas pequenas rotinas. Caminhava pelo bairro, lia o jornal num banco de jardim, preparava o próprio jantar. A vida sem Mariana era silenciosa, mas não calma. Era uma ausência constante, como uma nota suspensa numa canção que nunca termina. Num fim de tarde, em particular, revirando uma caixa de documentos, encontrou a primeira proposta de emprego dela. A folha estava dobrada no canto, com uma mancha de café e uma frase escrita à mão. Desejo provar que sou maior que as circunstâncias. Miguel segurou o papel por longos minutos. Provou, Mariana, murmurou sozinho. Provou sem precisar de mim. Naquela noite, olhou-se ao espelho e não viu o CEO respeitado. Viu o homem que confundiu direção com posse e amor com salvação. Do outro lado da cidade, Mariana também mudava aos poucos. Inscreveu-se num curso de gestão de projetos ambientais. Queria respirar outro ar. No fim das aulas, pegava o metro e ficava olhando os rostos das pessoas, cada uma com uma história que ninguém contava. De vez em quando, pensava em como o destino era cruel e justo ao mesmo tempo. Dera-lhe um amor impossível e um aprendizado que nenhum diploma ofereceria. Um domingo à tarde, estava a ler num banco do Jardim da Estrela, quando sentiu um toque leve no ombro. Virou-se. Um homem idoso sorria timidamente. Desculpe incomodar. Derrubou isto, disse, devolvendo-lhe o lenço que escorregara ao chão. Ela agradeceu e o velho acrescentou. Sabe, às vezes perder algo é só o começo de encontrar outra coisa. Mariana sorriu sem saber o que responder. Durante o caminho de volta, as palavras ecoaram na cabeça como prenúncio. Talvez perdesse o emprego para encontrar um propósito. Talvez perdesse o amor para descobrir a si mesma.
Nessa mesma noite, Miguel finalmente assinou a carta de renúncia. Decidiu afastar-se completamente do setor empresarial e embarcar num projeto social ligado à arquitetura sustentável, algo que Mariana falava com paixão nos planos que preparava. Era a forma de manter viva uma parte dela. Com o documento assinado, fechou o laptop, apagou as luzes e ficou à janela. O céu limpo refletia uma sensação nova, paz misturada com saudade. Ele sabia que nunca voltariam a ser os mesmos, mas às vezes o amor servia para isso mesmo, quebrar paredes dentro da gente. Mariana, no seu pequeno apartamento, preparava a mala para uma entrevista em uma empresa nova no Porto. Enquanto dobrava uma blusa, ouviu o telefone vibrar. Mensagem desconhecida. Espero que encontre o que merece. Obrigado por me ensinar a perder. Sem assinatura. Mas não precisava. Ela sorriu, emocionada, e respondeu apenas: E tu? Aprende a começar. Guardou o telefone e deitou-se. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu profundamente, sem culpa, sem medo, e com um fio de esperança invisível costurando o silêncio. Lisboa dormia tranquila, e o caos dos dois finalmente se transformava em sossego. O silêncio agora já não doía. Era apenas o espaço vazio onde uma nova vida podia nascer. Encontro no Porto. O ar do porto tinha outro cheiro, salgado, fresco e livre. Mariana notou isso assim que desceu do comboio. O vento soprava do Douro, levantando os cabelos e afastando as sobras do passado como folhas velhas. Trazia uma pasta nova nas mãos e um contrato recente dobrado cuidadosamente dentro dela. Após meses de luta, finalmente recomeçava. Conseguira vaga numa empresa de engenharia sustentável, pequena, mas acolhedora. O ritmo era diferente dali em diante, sem rígidas hierarquias, sem rostos tensos, sem o nome dele ecoando em cada corredor. Nos primeiros dias, mergulhou no trabalho. Era eficiente, objetiva, mas os colegas notavam que havia algo nos olhos, um brilho que misturava força e melancolia. Às vezes, durante as pausas para café, olhava pela janela do escritório e dizia baixinho: Estou bem, estou mesmo bem. E pela primeira vez acreditava no que dizia. Vivia agora num pequeno apartamento perto dos jardins do Palácio de Cristal. À noite lia, cozinhava para si mesma, e aos poucos o silêncio tornava-se amigo. Tudo estava finalmente sob controle. Até o dia em que a empresa anunciou a Conferência Anual de Sustentabilidade e Inovação Urbana. Um dos palestrantes convidados era um nome que a fez parar de respirar por um segundo: Miguel Santos. Mariana leu o cartaz várias vezes, convencendo-se de que era coincidência. Mas não era. Ele estava de volta. Ou talvez sempre tivesse estado no fundo da mente dela, escondido, esperando o momento certo para reaparecer. Na manhã do evento, o auditório estava repleto de profissionais, jornalistas e estudantes. Mariana ajudava na organização dos painéis, vestida de forma discreta. Quando o apresentador anunciou engenheiro e ex-CEO Miguel Santos, ela sentiu o chão balançar. Ele surgiu no palco. Cabelos ligeiramente mais longos. Barba menor, mas o mesmo porte confiante. A voz firme ecoou no microfone. Às vezes, a sustentabilidade não está só nas construções que criamos, mas nas escolhas que fazemos quando tudo desaba. As palavras atingiram Mariana como uma confissão. Ele falava sobre responsabilidade social e ética emocional no trabalho, mas no fundo, ela ouvia outra coisa: arrependimento. Após a palestra, Miguel desceu do palco sob aplausos. Tirou o microfone, trocou algumas palavras com colegas e, por um breve instante, seus olhos encontraram os dela entre a multidão. O tempo congelou. Por alguns segundos, longos, intensos, apenas se olharam. Nenhuma palavra dita, mas o corpo dela reagiu antes da razão. O coração disparou e, sem perceber, desviou o olhar primeiro. Minutos depois,
Já evitava a área principal. escondendo-se atrás de mesas e painéis para não cruzar o caminho dele. Não queria contato, não agora. Mas o destino, mais uma vez, não pedia permissão. Mariana. A voz soou atrás dela, calma, rouca. Virou-se devagar. Miguel estava ali, com um crachá pendurado no pescoço e um sorriso cansado. Faz tempo, disse ele. Ela respirou fundo. O suficiente. Posso oferecer um café? Perguntou, como se estivessem num reencontro casual qualquer. Aqui não, apontou para o público. Não quero comentários. Ele assentiu, compreendendo, e entregou-lhe um cartão. Amanhã, às 10, junto ao Miradouro Serra do Pilar. Se quiser falar. Se não quiser, também compreendo. Mariana guardou o cartão sem promessas. Passou o resto do dia tentando parecer indiferente, mas cada palavra que trocavam voltava à cabeça repetidamente. Na manhã seguinte, ela quase desistiu. O espelho refletia dúvida. Por que ir? Para quê? Mas o corpo foi antes da mente. O sol ainda nascia quando chegou ao miradouro. O douro refletia tons dourados e violetas. Miguel já estava lá, encostado à mureta, mãos nos bolsos. Pensei que não viria. O sorriso dele era discreto. Também pensei, respondeu. Por um tempo ficaram apenas a olhar a paisagem, sem tocar em nada delicado, até que ele quebrou o silêncio. Não estou aqui por acaso, Mariana. Soube que estava a trabalhar no porto. Ela levantou as sobrancelhas. Seguiu-me? Não, disse com calma. O mundo é pequeno e os erros voltam para acertar o passo. Ela suspirou. O que quer de mim? Quero pedir desculpas, de verdade, e não porque perdi o cargo ou a empresa, mas porque perdi o respeito de alguém que admirei mais do que devia. Mariana olhou-o, avaliando cada palavra. Já é um começo. Também queria agradecer, completou, por me ensinar o que é coragem e consequência. Ela virou-se completamente para ele, pela primeira vez desde aquele beijo. Tem noção do que fez comigo? Eu tive de reconstruir tudo, Miguel. Eu também, respondeu. Só que reconstruí com menos paredes. O vento soprou forte, carregando o som do rio e dos sinos ao longe. Por um breve instante, ela quis acreditar que o passado podia ficar onde estava. Não vim para recomeçar nada, disse ela, firme mas serena, só para encerrar direito. Miguel assentiu. Encerrar é importante. Às vezes é o único começo honesto. Eles ficaram lado a lado em silêncio, vendo o sol nascer sobre as pontes do porto. Aquela cena teria sido romântica, se não doída. Antes de se despedirem, Mariana finalmente sorriu leve. Cuide-se, Miguel. Sempre cuidei. Só esqueci que precisava cuidar de mim também. Ela estendeu a mão para cumprimentá-lo. Ele segurou por um instante mais do que o necessário e depois soltou. Mariana desceu as escadas com passos firmes. Quando olhou para trás, ele ainda estava lá, olhando o rio, como se esperasse algo que sabia que não voltaria. No caminho de volta, o coração dela estava leve. Não porque o amor tivesse acabado, mas porque finalmente não doía lembrar. No porto, debaixo do céu dourado, ambos entenderam que o perdão não muda o passado, muda o peso que ele tem sobre o futuro. E pela primeira vez, os dois caminharam em direções opostas, sem sentir que perdiam algo. A segunda chance. O outono avançava sobre o porto, tingindo as ruas de dourado e despedidas. Desde o encontro no miradouro, Mariana voltara ao cotidiano com serenidade inesperada. Dormia bem, ria com os colegas, e cada projeto novo parecia um passo firme para longe do passado. Mas o destino, paciente como sempre fora, guardava mais um volte-face para ela. Numa manhã de segunda-feira, o telefone da sua mesa tocou. Mariana, era a voz da diretora da empresa. O consórcio Lisboa Verde convidou-nos para auxiliar num projeto de revitalização. Precisamos que vá representar a equipa. Lisboa? Ela perguntou, o coração acelerando. Sim. Uma semana. Partimos amanhã.
Lisboa. O nome bastou para o chão vacilar de leve, mas ela respirou fundo. Não é o mesmo lugar, pensou. Nem eu sou a mesma mulher. No dia seguinte, desceu do comboio na estação de Santa Apolônia com a mala na mão e o coração controlado. A cidade parecia igual, mas diferente. As avenidas, o som dos elétricos, o cheiro do rio, tudo tinha a nostalgia de uma lembrança guardada atrás de vidro. Durante a apresentação do projeto, falava com fluidez e confiança. Os representantes do consórcio tomavam notas, elogiavam-lhe o profissionalismo, até que uma porta se abriu discretamente ao fundo da sala. E ali estava ele, Miguel Santos. Tinha o cabelo mais comprido, o olhar sereno. Entrou com uma pasta, cumprimentou os dirigentes e sentou-se entre eles. Mariana perdeu o fôlego por um instante, mas prosseguiu a apresentação fingindo nada sentir. No entanto, quando os olhos dos dois se cruzaram, a respiração dela vacilou. O tempo parecia recomeçar, exatamente naquele ponto onde tinham parado. Horas depois, o grupo se dispersava. Ela guardava os papéis quando ouviu a voz dele atrás. Não pensei que voltaria a encontrá-la assim. Ela virou-se, devagar. A vida tem sentido de humor. Está diferente, disse ele, mais calma, mais firme. E você também. Parece leve. Miguel sorriu. Talvez finalmente entenda o que é não carregar tudo sozinho. Por um segundo, ficaram em silêncio. Pilhas de memórias pairavam entre os dois. Fiquei feliz em vê-la apresentar, disse Miguel, sincero. Sempre soube que era melhor do que deixaram perceber. Agora finalmente creem nisso, respondeu Mariana. E eu também. Ele hesitou. Tem tempo amanhã? Precisávamos discutir uma proposta conjunta entre as equipes. Ela soube que havia algo além do pretexto profissional, mas aceitou. 1 hora, não mais. No dia seguinte, encontraram-se num café perto do Chiado. As janelas abertas deixavam entrar o cheiro do café e da chuva. Miguel abriu os mapas do projeto sobre a mesa. Mas não era disso que ambos queriam falar. Sabe, começou ele, quando fui afastado, passei meses a odiar a empresa, o conselho, o mundo. Depois percebi que o que realmente me doía era ter arruinado uma coisa rara entre nós. Mariana o ouviu em silêncio, os dedos segurando a chávena quente. Também precisei de tempo, respondeu, para perdoar-me por ter deixado que a tua história destruísse a minha. Uma pausa longa separou o passado do presente. E agora? Perguntou ele. Estamos melhores, não? Talvez. Ela sorriu, leve, mas isso não significa voltar atrás. Não, disse Miguel, olhando-a de forma serena. Significa começar do zero, se quiser. O olhar dela suavizou. Miguel, não sei se acredito em segundas chances. Eu também não acreditava, respondeu. Até perceber que, às vezes, o que muda não é o destino, é quem o enfrenta. A conversa deslizou entre lembranças e risos contidos. O tempo parecia generoso, concedendo-lhes a chance de se reconhecerem sem pressa. Quando ela se levantou para ir embora, ele a acompanhou até a porta. Mariana? Chamou. Ela virou-se. O quê? Posso convidá-la para jantar antes de irmos cada um para o seu rumo? Sem segundas intenções, só gratidão. Ela hesitou, mas o olhar dele era calmo, sincero. Sorriu. Um jantar. Só isso. À noite, encontraram-se num pequeno restaurante perto do Tejo. Um local tranquilo, luz amena, música suave. O tipo de lugar onde um recomeço poderia disfarçar-se de despedida. Conversaram sobre tudo que tinham vivido longe um do outro. Viagens, livros, medos, aprendizados. Miguel falava com serenidade, diferente do homem controlador de outrora. Mariana sentia isso e, pela primeira vez, olhava para ele sem o peso do passado. Houve um momento de silêncio em que apenas as ondas contra o cais se ouviam. Às vezes, disse ela, acho que tudo aconteceu para me mudar, não para me punir. Acho que aconteceu para nos ensinar o que éramos incapazes de ouvir, respondeu ele.
Ambos sorriram. E quando o garçom trouxe o vinho, brindaram sem brindar em voz alta. Um olhar bastou. Saíram juntos do restaurante. Lisboa brilhava molhada de chuva e o ar cheirava a promessas novas. Caminharam sem pressa até ao estacionamento. No exato ponto onde tudo começara, um carro preto esperava, agora coberto de folhas outonais. Lembra-se disso? Disse ele rindo. A vaga mais cara da minha vida. A mais bem aproveitada, talvez, respondeu Mariana divertida. Miguel encostou-se ao carro. Se pudesse voltar ali, faria tudo diferente. Mas já não precisa voltar, disse ela. O importante é o que escolhemos agora. Ele deu um passo à frente, respeitando o espaço entre os dois, e sussurrou. Então o que escolhe, Mariana? Ela parou, pensou, respirou. Escolho seguir, talvez ao teu lado, talvez não, mas sem culpas. Ele sorriu, e o olhar dele carregava paz, aquela que ambos buscaram por tanto tempo. Isso já é resposta o suficiente. Despediu-se com um toque leve na mão dela. Antes de entrar no carro, ele disse baixo. Sabe, no fim, as segundas chances raramente são sobre recomeçar uma história. São sobre aprender a contá-la direito. Mariana o observou afastar-se pela rua molhada. Não havia tristeza, apenas gratidão. No dia seguinte, voltou ao porto. O comboio partia lento, atravessando pontes que cortavam o sol nascente. Ela abriu a janela, sentiu o vento e sorriu sozinha. Por fim, tudo tinha o peso certo. E lá embaixo, no estacionamento que virou lenda na sua vida, Miguel sorriu também. Ela amaldiçoou o homem que lhe tirou a vaga. Ele era o CEO que a entrevistaria em 10 minutos. Não se esqueça de avaliar esta história e subscrever se quiser ver mais histórias de amor como esta.